E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Achei que fosse umas semanas que eu tava assim aparecer aqui, mas quando eu fui olhar tinha mais de um mês que eu não gravava alguma coisa, sabe? O tempo tá passando tão rápido que a gente fica até meio atordoado, né? Parece assim que o dia tem 8 horas só, né? Já passou o mês, passou o ano. Vocês sobreviveram aí à onda de calor que tá acontecendo? Bom, ainda tá, né? Assim, no Rio de Janeiro choveu e deu uma resfriadinha, ainda bem, né? Mas teve dias aí que, cara, fez 50 graus no termômetro e também a sensação térmica foi de 60 graus. Então, eu tenho conhecida minha que passou mal, foi parar no hospital e tem muita gente aí também se desidratando, né? Morrendo até, né? Então, assim, cara, a gente que é do Rio de Janeiro, sobrevivemos aí a 60 graus, somos, né, calangos aí do deserto, então a gente sobrevive até no meio do deserto, né, eu acho, assim. Só se fizer um frio, por exemplo, aí acho que o povo realmente morre, né? E assim, todo mundo tá usando muita parte elétrica, né? Como nunca se usou antes na história. Tipo, na notícia tá falando que é o recorde, muitas pessoas usando, porque agora todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem ventilador, tem tudo, né? E vários bairros tiveram apagão. Então, eu ouvi na notícia várias vezes essa semana passada, que vários bairros estavam tendo apagão, sabe? E a gente é muito dependente de eletricidade para tudo. É a internet, é o calor, é o frio também. O povo usa aquecedor, né? No lugar frio, assim. Então, tudo a gente usa eletricidade. E tem gente que até a coisa mecânica, assim, na verdade, ela substitui por coisas elétricas. Então, se, por exemplo, ela não tiver eletricidade, o filtro de água dela não vai ligar. Ela é tudo digital. O cooktop lá também não vai fazer o fogão lá, não vai ter como cozinhar, porque é tudo digital também. Aperta o botão, a lâmpada liga com uma fala ali. Você fala alguma coisa, abre também uma porta, sabe? Essas coisas. Então, cara, a gente fica muito à mercê de eletricidade e por ter muito uso, né? Eu acho que a parte elétrica assim das cidades não estão preparadas e acaba tendo esses apagões doidos aí, as pessoas ficam 4 horas sem luz, uma coisa assim absurda, sabe? E a vida na cidade é muito artificial, né? Todo sobrevivencialista sempre falou que a vida na cidade é uma bomba relógio. E eu sei, né? Porque, por exemplo, eu já tive aquário, né? Aquário é uma vida toda artificial, é criada ali. Então você bota a água, bota a comidinha, bota a luz, faz a limpeza, sabe? É igual a gente na cidade. Se der uma greve de caminhoneiro de lixo, pronto, a cidade entra num caos em 2 dias. Se não abastecerem com água, com comida, com luz, etc., isso aqui vira uma terra sem lei, guerra nas ruas, terra de ninguém, sabe? Então a gente está muito à mercê. Então, quem tem uma casa própria que pode fazer isso, que tem dinheiro também, né? Porque acho que uma obra dessa dá o quê? Uns 40 mil reais? Faz placa de solar no teto da sua casa, assim. Dá mais assim quando você mora em casa, né? Até pra questão de sobrevivência, prédio também é meio ruim. É tudo ruim, né? Eu sei que eu tô toda ferrada aqui, mas quem mora em casa e ela é fortificada e tal, em caso de crise, bom, aí você pode fazer umas placas solares aí que você pode pelo menos no frio tomar um banho com água quente, usar uma parte da noite ou toda, não sei, dependendo da capacidade da sua placa, usar com a luz que foi gerada durante o dia, né? Porque aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então, sempre tem sol e não precisa estar tão ensolarado assim para gerar aquela eletricidade, né? Já a claridade, com o mormaço, luz assim, nublado, ele já gera eletricidade para você armazenar. E não fica tão dependente assim de, sabe, a Light que fornece aí e toda hora fica faltando ou vai faltar e inclusive queima sua geladeira, queima seus troços. Eu já perdi aqui termostato de geladeira por causa de falta de luz, sabe? Porque quando ela volta com um pico de energia que estraga os aparelhos se eles estiverem na tomada. E normalmente a gente está no trabalho, não está aqui fazendo alguma coisa, né? Então, para você processar um negócio desse e botar na justiça é muito complicado, não é nada fácil, não.
você tem que provar que aquilo acabou naquela hora, a luz, naquele dia, e provar que foi daquele negócio lá que faltou a luz que estragou o seu aparelho. E ainda eles levam, tipo assim, trocentos dias para começar a fazer alguma coisa, uns 10 dias, sei lá, mais 10 dias para isso, para aquilo, para vir fazer a perícia. Então você tem que ter aquela, por exemplo, geladeira queimada parada em algum lugar, não pode se livrar dela, eles têm que vir aqui periciar. Então quem fala sobre, é só processar a companhia, né, de eletricidade pública aí, não é tão simples assim. Então a gente faz assim o que dá, né? Bota estabilizador nas coisas principais aí, que nem eu botei na geladeira, que não pode estragar, né? Porque aí a corrente volta e não estraga o seu aparelho aí. Com essa oscilação de energia que dá, né? Então, como eu estava falando, a gente fica muito à mercê aí de tudo na mão dessas companhias aí que fornecem as coisas pra gente. E cada vez mais a energia vai ficar caindo, vai faltar inclusive água, né? Porque a gente tá numa situação assim, quem tá no Rio de Janeiro, por exemplo, sabe que água é um negócio assim bem crítico aqui no Rio de Janeiro, que as represas já estão com, né, aquelas beiras da represa tudo tomado de lixo, tudo é complicado assim. E, por exemplo, a SEDAI aí mudou de nome, né, Companhia de Águas aqui do Rio de Janeiro. Ela quis fazer numa outra semana aí, passada ou retrasada, quis fazer uma manutenção no Guandu, lá no Rio, que abastece ali as represas e fazer uma limpeza. Só que não pôde, por causa do calor, ela teve que deixar para fazer uma outra vez aí, só que assim, ela precisa de uma janela para fazer isso. Só que no calor, que só vai aumentar, né, daqui para frente, não vai ter uma janela específica para ela parar e fazer isso, né? Então não sei exatamente quando eles vão poder fazer isso. E até os jornais estão falando aí que a coisa vai até piorar, né? Que vai vir El Ninho aí, em dezembro vai ficar mais calor ainda, pior. E, sim, previsão de tempo, assim, é cada vez coisas piores, né? Tem cientista falando aí que vai ter um apagão aí, geral, da eletricidade, com tempestades solares, eles falam esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que se preparar psicologicamente aí para, se, por exemplo, você perdesse tudo, né? Porque imagina, né? Vir um negócio e apagar tudo que existe de digital. Você não tem dinheiro, você não tem como comprar, porque tudo hoje em dia não tem aquelas caixas registradora que a gente tinha quando era criança, né? Que você apertava um botãozinho lá. Hoje tudo é digital, nada vai funcionar. Inclusive, tirando o nosso dinheiro físico, também não tem nem como comprar mais nada, né? Tudo fica no mundo digital. Então, a gente vai preparando o espírito para essas coisas e fazendo o que dá, né? Se você pode armazenar água na sua casa, né? Que bom, aí faça isso. Comida, dá para, né, para você armazenar também. No apartamento é um pouco complicado esse negócio de água, viu? Porque você pode até comprar uma caixa d'água aí, armazenar uma quantidade, né? Porque vez ou outra aqui eu apareço e a água tá cortada, porque precisou fazer alguma manutenção em algum vizinho, sabe? Tá vazando água de algum lugar, resolveram fechar a coluna, é assim. Então, se eu tivesse uma caixa d'água interna aqui, sei lá, de uns 250 litros, por exemplo, já dava para eu armazenar água para eu tomar banho, né, gente? Não ser pega de surpresa, para eu filtrar e poder beber uma água. Mas quem mora em apartamento sabe que a água para você armazenar é uma coisa um pouco limitada, porque imagina se você, eu quero juntar uma caixa d'água de 5.000 litros, não vai dar, né? Todo mundo aí dos seus apartamentos juntando, acho que é até proibido, né? Não sei, por causa de peso, sei lá, depois desmorona tudo. E agora, hoje em dia, é tudo muito comum as pessoas terem ar-condicionado, né? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, assim, não tinha esse negócio de ar-condicionado, sabe? O primeiro ar-condicionado que eu lembro meu padrasto comprou foi no ano de, acho que 2002, eu não sei. Mas foi assim, um pra sala e um pro quarto deles, do casal. As das meninas aqui, eu e minha irmã, não tinha nada. Era só no ventilador, virando de um lado, virando pro outro, se encharcando ali na piscina de suor, na cama, e é isso. Então eles só ligavam o ar-condicionado da sala quando vinha visita. E quando ele ligava assim o dele, do quarto lá, mas tinha que todo mundo ficar ali, socado no mesmo ambiente ali, para desfrutar de um ar-condicionado.
Então, o que que eu fazia, né? Saía da escola, eu e minhas amigas lá, a gente ia andar no shopping, a gente ia passar a tarde perambulando no shopping para aproveitar o ar-condicionado. Mas hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Nem todos os apartamentos estão preparados para isso. Por exemplo, muito apartamento velho que eu já morei assim da década de 80, tá? Não aguenta. A carga não aguenta que vem do prédio, tipo dois ar-condicionados ligados ao mesmo tempo. Esses prédios mais novos aí é raridade, né? Às vezes vende na planta, mas assim, para aluguel é mais prédio antigo mesmo. E normalmente acontece muito que nem nesse que eu tô morando agora e no que eu morei anteriormente, de só ter um cômodo com ar-condicionado. Isso porque foi feita uma obra depois, assim, né? Mas só um cômodo com ar-condicionado. Por exemplo, esse que tenho aqui na sala, e eu botei um ar-condicionado portátil porque ele não tem nem buraco para ar-condicionado de parede. No quarto tem. Mas só que o que acontece? Se eu ligar os dois ao mesmo tempo, os dois desarmam. Então, a estrutura do prédio não aguenta. E para ter ar-condicionado split, assim, essas coisas, né? Normalmente é prédio mais novo, porque ele precisa de toda uma obra, assim, de ser feita tanto na infraestrutura da parede, né, que liga lá para fora, a parte elétrica também tem que ser toda adaptada para isso, especialmente para esse tipo de ar-condicionado, e o prédio tem que aguentar. Então, por exemplo, eu estava falando com a minha fono, né, que todo mundo no prédio dela é proprietário dos apartamentos. Então, eles resolveram se cotizar para fazer uma obra e permitir esse incremento no prédio aí da carga elétrica aí, que parte vem da Light lá da rua, que eles têm que fazer obra, da fiação que vem do poste até o prédio e tem uma painel de relógio ali, e aí chega com mais carga. Então, parte é deles e parte é de cada morador que vai fazer da entrada lá da portaria até o seu prédio, que vai ter que reforçar aquelas fiações de cobre lá que passam por dentro das paredes para aguentar esse tranco aí. Então, normalmente, você não vai encontrar esse tipo de ar-condicionado, assim, de estrutura para isso num apartamento de aluguel ou num apartamento mais antigo, tipo o meu, assim. E o que eu queria falar aqui para vocês hoje sobre os cuidados assim com a parte elétrica, com o seu corpo também, né? Enfim, no calor assim que a gente está passando, porque só tende a aumentar, né? Estão falando que o inverno também vai ser punk, que vai ser bem ruim, bem frio, né? Então são coisas assim extremas, mas como a gente está no calor, eu vou falar de uma situação aqui que aconteceu nessa semana, tá? Eu estava indo pro almoço lá na sexta-feira e passei por um prédio que estava pegando fogo. Um apartamento ali que pegou fogo e atingiu os dois apartamentos de cima. E tinha um monte de caminhão de bombeiro a perder de vista, assim. Muito carro de polícia também. E os bombeiros lá com aquele guindaste, com máscara, tudo, assim, entrando lá para apagar o incêndio. Foi uma coisa, assim, muito cinematográfica, sabe? E aí, depois eu conversando na hora do almoço lá com uma pessoa que estava lá no restaurante, ela estava dentro desse prédio, que é misto, né? Então ela estava lá dentro da Físio. Então ela disse que foi uma senhora lá, uma que mora ali, né? E o ar-condicionado dela pegou fogo. Então ela perdeu tudo, essa senhorinha aí, perdeu tudo, tudo. E ainda estragou os dois apartamentos de cima. Então você imagina uma tragédia dessa, né? Fim do ano, você já se preparando seu espírito aí para os gastos de fim de ano, né? Os impostos, os reajustes, as matrículas, tudo que você tem que pagar fim de ano aí. E vem uma coisa dessa, né? Aí ela disse assim que o bombeiro demorou para chegar, então o fogo lambeu tudo ali, né? Mas assim, mesmo que demore ou não, assim, quando pega fogo, cara, é uma coisa assim muito absurda, ele se espalha muito rápido. E aí acabou que essa senhora vai ter que pagar os gastos lá dos vizinhos também de cima, né? O que estragou, porque o seguro de incêndio, quando a pessoa tem, funciona assim, né? Eu sei porque todo o apartamento que você entra para morar de aluguel, você é obrigatório a pagar o seguro em incêndio aí do apartamento. Bom, na verdade, por lei, essa taxa quem paga é o proprietário, mas fica facultado a ele jogar para quem está morando lá, o inquilino. Então, o que eles fazem? Todos eles vão jogar para o inquilino, né? Porque só tem que estar escrito lá no contrato. Então, estando escrito no contrato, ele passa o que ele quiser. Ele passa IPTU, que também é dele,
essas coisas, né? Ele passa tudo que pode passar mesmo. Então a gente paga, mas esse seguro ele não cobre as nossas coisas que tem dentro. Se pegar fogo aqui, por exemplo, pode acontecer nas melhores famílias, tá? Por mais que você cuide e tal, a gente não sabe, né? Então, se pegasse fogo aqui, por exemplo, eu com esse seguro me isentaria de eu ter que pagar o apartamento, sabe, que estragou. Mas dentro das minhas coisas aqui não cobre não. Só se eu fizesse um seguro aí de bens pessoais meus. Então, se, por exemplo, no caso dessa senhorinha aí, ela vai ter que pagar os vizinhos. Se cada vizinho tivesse o seguro deles lá, aí ia cobrir o apartamento deles também, sabe? De fogo sendo causado por você ou por outra pessoa aí de vizinho. Mas não cobriria também as coisas que estão dentro de cada apartamento. Então, cara, você imagina assim, de um segundo para outro, com uma coisinha, tua vida pode ir à falência, sabe? Uma vida inteira sendo construída e do nada você pode perder tudo, ainda ficar com um gasto desgracento, sabe? É uma coisa assim muito triste. Então, você tem que prestar atenção em algumas coisas que eu vou dizer aqui, sabe? A mesa tá até meio esquisita, assim, cheia de coisa meio aleatória, mas eu vou usar tudo aqui para falar com vocês. Eu queria falar com vocês sobre os cuidados que vocês têm que ter aí, não só com o corpo de vocês, mas também com a parte elétrica de casa, num tempo especialmente quente como esse, né? Mas é sempre, tá? Que tem que ter. Então, por exemplo, assim, você tem que prestar atenção na própria parte elétrica da sua casa mesmo, se as tomadas estão direitinho, se o disjuntores lá, aquela parte toda de painel de força tá direitinho. Eu já morei no apartamento que eu tive que sair justamente por causa disso. Porque é tanta gambiarra, quando você mora de aluguel, cara, é tanta gente, uma mais escrota que a outra, porque assim, ser proprietário também não é fácil, cara. Ser inquilino, você fica à mercê, mas ser proprietário de coisa que você bota pra alugar, cara, as pessoas fazem coisas que você não tem nem noção ali. Então eu já peguei apartamento que tinha um bocalzinho de lâmpada, assim, mas uma lâmpada pequenininha, tipo de daquelas lâmpadas bolinha, assim, que é um bocal pequeno, em cima do portal de uma das portas ali de um quartinho. E aí eu percebi que mesmo desligando a casa inteira ali no disjuntor todo, quando botava a lâmpada ali, aquela lâmpada nunca desligava. Eu falei, meu Deus, o que que é isso aqui, cara? E aí eu fui também abrir umas partes de tomada, assim. Nossa, eu percebi um bololô dentro da ali, sabe? Fio emendado com fio, uma coisa assim horrorosa, sabe? E aí eu chamei então a proprietária, ela falou, olha, tem um seguro aí, Sul América, você pode acionar ele e eles vão tá coberto isso aí, eles vão ver. Aí nisso que eles foram olhar, condenou. Falou assim, olha, não tem como, vai ter que fazer obra aqui, a gente não aceita que aluga desse jeito aí para morar, não cobrimos, isso aí é um risco para pegar fogo. E aí vai ter que fazer uma obra grande aí, que no caso vai trocar toda a fiação por dentro da parede e tal. Então eles condenaram. Aí assim, essa obra era grande, né? Então eu, com um ano e pouco que eu tinha acabado de mudar pra lá, eles falaram, ó, você vai ter que sair pra gente fazer a obra. Então, por eu falar um negócio que era pra ajudar, eu acabei me dando mal, né? Quer dizer, me dando mal, não sei, né? Porque podia pegar fogo e eu nem saber. Então, assim, as pessoas fazem essas coisas sem o conhecimento, né? Então, eu já peguei também em casa que eu fui abrir o espelho da tomada e, tipo, tava interligado a saída de um cômodo com esse outro. Então, se você ligava a tomada em um cômodo, a parte da tomada do outro cômodo desligava. Não, não sei explicar isso, cara. É só vendo mesmo que foi tão maluco isso, gambiarra, que, assim, eu não sei nem explicar direito como é que é, mas, tipo, se tinha duas coisas na tomada, uma no quarto, outra no outro. Era interligado o fio lá dentro daquela tomada de um dos quartos. Aí você ligava num quarto uma coisa, desligava a tomada do outro. Era muito doido, assim. E infelizmente essas coisas, quando a gente vai visitar um apartamento, né, seja para alugar ou para comprar, a gente não fica sabendo, né? Porque só abrindo e vendo. Então, se você tá afim de comprar ou já comprou aí, leva junto um eletricista, que ele vai dar uma olhada meio que por fora assim, e depois você chama ele para olhar geral, para você não correr esses riscos, porque aí já vem da estrutura da casa e você não pode fazer nada. Mas dentro do que fica dentro de casa, assim, né? Eu vou falar aqui umas coisas que vocês podem fazer para esse tipo de coisa aí não acontecer.
Por exemplo, essa senhora aí que o ar-condicionado pegou fogo, né? Talvez ela não fez a manutenção, eu não sei, não sabemos. Todo ar-condicionado ele precisa de manutenção, tá? Então, por exemplo, aquele ar-condicionado lá que o meu padrasto comprou aí no ano de 2000 e chablau, eu herdei lá da minha mãe quando ela se mudou aí e usei até 2015. Então ele durou bastante, tá? Mas uma coisa que eu não sabia quando ele quebrou é que o ar-condicionado precisa de manutenção periódica. Então eu nunca fiz nada, nunca tchum, sabe? Eu só limpava aquele filtro interno que fica ali dentro da gradezinha, que é o que dá pra fazer, né? Só que quando ele começou a pegar fogo, assim, é sério mesmo, aconteceu comigo, gente. Naquelas aletas, por exemplo, assim, dos lados, assim, que tem no ar-condicionado, começou a sair uma fumaça preta, 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 assim, de cheiro de queimado, de borracha queimada. E aí essa parte da tomada aqui começou a ficar preto também e começou a derreter, sabe? Eu falei, ai meu Deus. Aí eu comecei a ficar desesperada, eu não sabia o que fazer, sabe? Se eu tirava da tomada, mas assim, como é que eu vou meter a mão ali? Aí eu fui lá no disjuntor ali, desliguei, sabe? Mas tipo assim, eu não sabia se eu jogava água e começando a sair um monte de fumaça, ficando tudo preto, assim. Aí eu falei, cara, ainda bem que eu tava em casa. Já pensou, às vezes você desceu lá pra pegar um negocinho, sei lá, e deixou ligado, e acontece num segundo um negócio desse. Só que aí, pra minha sorte, depois ele parou de sair essa fumaça, sabe? Então o fio ficou todo derretido e não dava para ver nenhuma parte queimada no ar-condicionado em si. Mas quando veio o técnico lá, eu perguntei, ó, dá para consertar isso aí? Ele falou, não, queimou o compressor e tal. Então, assim, essas coisas, ele falou, olha, você passou um perigo aí, porque podia ter pegado fogo mesmo. Eu falei, caraca, mas então o que que aconteceu, né? O que que eu fiz de errado? Aí ele falou, bom, você não fez nunca manutenção, porque isso aí queimou por causa de poeira dentro do compressor do ar-condicionado. Então, você tem que limpar. E aí chama a empresa especializada nisso, eles desmontam tudo, limpa todas as peças ali por dentro, joga água e aproveita e vê essa parte de gás e as lubrificação, tudo. E é isso aí, dependendo do seu uso, aí você pode fazer de um em um ano ou dois em dois, assim, mas tem que fazer, senão acontece essas coisas mesmo. E outra coisa assim, ar-condicionado, coisa muito potente assim, climatizador que esquenta, aquecedor, você não pode usar com extensão, sabe? Isso aí não é muito recomendado. Ela demanda muito, por exemplo, assim, a tomada dela já é um tipo mais grosso assim, tem um, tá vendo, 20 ampere, então ferro de passar, aquecedor, ar-condicionado já é esse tipo de tomada aqui especial que é mais grossinha. Então, assim, esse fio é bem curtinho, tá vendo? Ele não nem chega lá, muito lá embaixo. E normalmente, assim, coisas muito potentes, o fio também não é gigantesco assim, não. Ele é mais curto, porque senão vai perdendo a potência ao longo do comprimento do fio. Mas, assim, tinha essa tomada aqui originalmente e tal, para isso, só que chamei o eletricista, claro, e ele fez uma extensão aqui desse fio para esse ponto aqui, onde eu posso ligar o meu ar-condicionado. Mas aí é toda uma parte de puxar fio de cobre e tal, passar por dentro da canaleta e colocar isso aqui. É diferente de você, por exemplo, usar uma extensão. Você não pode nunca pegar e usar uma extensão para um ar-condicionado da vida, né? E eu não recomendaria nem, por exemplo, para secador de cabelo, essas coisas que puxam muita eletricidade assim. Mas se você tiver que usar uma extensão aí, não tem jeito, né? Eu recomendaria você usar assim uma extensão mais reforçada e com o selo do Inmetro, aqui do Inmetro, não vai comprar aí no Falsê aí, tem que ser aprovado pelo Inmetro e desse tipo aqui específico para uma amperagem maior, sabe? Porque tem assim normais, assim que nem esse aqui, é da mesma marca esse aqui. Mas esse aqui é pra, tipo, pra ligar radinho, pra qualquer coisa assim mais normalzinha, sabe? Que não puxa muita coisa, não. Esse aqui, mesmo sendo 10 amperes também, mas é pra uma coisa que lida com uma amperagem maior, né? Tipo, ferro de passar, secador de cabelo. Então, a diferença desse pra esse é que esse aqui tem um fio mais grosso, ele também é mais curto, então ele é mais seguro do que esse aqui com certeza. Olha, gente, nunca usa negócio de Benjamin, isso aqui é um perigo, tá? E agora que tá chegando o Natal, essas coisas, eu vejo o povo aí botando árvore de Natal, negócio de luzinha, cuidado, cara. Eu vi até uma notícia uma vez, acho que foi a casa da Xuxa que pegou fogo, o pisca-pisca lá, não sei, teve umas casas aí de famoso aí que pegou fogo aí. Então você compra aquele
pisca-pisca xing-ling lá, deixa a noite inteira ligado, quando vai ver pegou tudo fogo. Então não usa e cuidado, né? Porque essas coisas não são nada aprovado pelo Inmetro, nada assim, não tem nenhuma segurança de nada, não foi testado. Então esses Benjamin também não usa assim. E não usa também essas coisas, por exemplo, a amperagem de 20, aí você usa uma pecinha aí, adaptadora, que nem vende em loja, porque isso é proibido, não tem como, assim, para usar para amperagem de 10 assim, porque uma carga muito grande, passando por um funilzinho, por um negócio para ficar menor, sabe? Você vai estragar o seu aparelho, aí você pode até dar um curto, né? E se você precisar de ligar vários aparelhos ao mesmo tempo aí, que a gente tem poucas tomadas na nossa casa, né? Enfim. Então, assim, eu recomendaria para você mudar suas tomadas aí. Dentro da tomada mesmo, você pega lá, você ou o eletricista, passa aí. E é uma forma diferente de funcionar, por exemplo, de um negócio desse que você bota extensão na tomada aí, com várias entradas. Porque você pega a mesma fiação de cobre, passa por dentro das caixinhas, aqui são várias, assim, normalmente são até umas 3, assim. E aí ela distribui a carga aí, que é dividida por várias caixinhas aí, quantas forem. É diferente de, por exemplo, você ter uma coisa dessa, que aí esse aqui é mais um ponto de risco, no caso, né? Porque você entra uma entrada só e divide por vários aparelhos que concentra tudo nessa caixinha aqui. E aí, por mais que ela tenha o selo do Inmetro, que não sei o que lá, mas é mais um ponto de risco aí para concentrar toda a energia num só lugar. E você bota lá tudo que você tem, né, na sua casa junto, aí pronto, né, aquece, porque às vezes assim, até você colocando um climatizador, por exemplo, um ventilador, um negócio, o plug esquenta, sabe, a tomada esquenta. Então tem coisa que puxa muito. Aí você vai botar dentro de um negócio desse aqui, vários assim, aí é um risco aí para pegar mais fogo, né? Então, outra coisa que eu recomendo é, você vai sair de casa e vai, ou sei lá, pior ainda, viajar. Se tem coisas que você não usa muito aí todo dia, então, sabe, não deixa na tomada, tira, porque às vezes pode voltar a luz e, sei lá, vir muito forte, alguma coisa pode pegar fogo sozinho, né? Então, uma coisa que eu uso bastante assim, que pode minimizar esses riscos, é o temporizador, porque aí eu boto assim, por exemplo, celular para carregar, ou pilha recarregável, qualquer coisa assim, o radinho lá, as coisas que tem que recarregar. Eu boto o tempo necessário, deixo isso aqui na tomada, o tempo lá que vai carregar, e esqueço da vida. Posso dormir, no dia seguinte eu tiro, sabe? Porque aí você não corre o risco de deixar um carregador eternamente na tomada e poder pegar fogo, sabe? Acontece muito com pessoas que têm esquecimento também. É bom usar esses artifícios aí. E eu sei, gente, que ar-condicionado é um negócio caro, que a gente não tem muita condição, né? Às vezes de ficar comprando e usando muito assim. Tem gente que nem tem. Puxa vida, é uma situação muito triste no Rio de Janeiro não ter o ar-condicionado, mas tem gente que não tem. E, inclusive, eu vejo na internet, assim, muitas gambiarras, tá? Assim, gambiarra com parte elétrica, eu acho que é uma coisa que não combina. Porque os engenheiros lá que construíram o equipamento, né, a parte engenharia elétrica, tudo, eles sabem exatamente o que é cada peça ali dentro, para cada uma coisa que ela funciona, e não tem nada a mais e nem a menos. Então você vai inventar moda aí, pode até pegar fogo, sabe? Porque ele já foi construído para aquilo, ele tem toda uma arquitetura fechada, com tudo aquilo funcionando, interagindo entre eles. Aí você vai, faz um negócio tipo, que nem eu vi na internet assim, ar-condicionado caseiro em 1 minuto e é muito fácil. Eu vou cobrir aqui o nome da pessoa para não expor a pessoa, tá? Então, se a pessoa por acaso vê, não é que eu não quis dar os créditos, não poderia até botar a sua foto aí, mas como eu pessoalmente aqui eu não concordo com esse tipo de ideia, eu vou esconder o seu perfil. Mas é porque é o seguinte, né? Tem um ventilador e a pessoa botou 2 cones aí, como se fossem uns funis, e ligou uma caixa de isopor aí com um monte de gelo dentro. Aí diz que sai um ar geladinho num funil e sai geladinho ali no outro lá. Olha, eu acho que isso aí é risco para pegar fogo, porque é o seguinte, o ventilador ele não foi feito para trabalhar com umidade. Então você tem parte elétrica e você vai passar aquela umidade pela hélice, cara, no mínimo vai enferrujar, sabe? Não foi feito para isso. Então, se você quer uma coisa que liga com alguma umidade, você compra um climatizador ou compra algo mais apropriado, né? Então, essas gambiarras assim, gente, eu não faria.
E se você, por exemplo, gostaria de um ventinho úmido, né? Então compra aí um umidificador de ar. Eu, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, que eu uso muito para ar-condicionado. É até bom, viu? Quando você liga o ar-condicionado, liga junto aí um umidificador de ar, assim, porque aí suas vias aéreas ficam muito melhores, não fica ressecado, a beiça descamando, sabe? Aí a voz começa a ficar rouca. Então eu vou e ligo isso aqui junto. Mas tem outros mais potentes aí também, que são, vende até para inalação, né? Esse aqui é só um aromatizador que também sai a fumacinha de evaporação, mas assim é muito mais eficiente do que você fazer uma gambiarra. Quando eu não tinha nada disso, né? Era criança, morava em Brasília, era um clima muito seco. Inclusive, vocês que moram aí em clima muito seco, cuidado, né? Se cuidem, hidratem muito, bebendo bastante água. E a gente fazia assim, a gente deixava as bacias de água embaixo da cama, que aí em um dia já evaporava metade da bacia, sabe? As matas pegavam fogo sozinho, era tudo muito seco demais. Então, existem artifícios, né? E por último, eu queria deixar aqui para vocês um cuidado aí de vocês tomarem para o corpo de vocês mesmos. Vocês saem na rua, né, para não ter um desmaiar aí, anda sempre com a garrafinha de água. Eu ando aqui com a minha, geladinha, na mochila lá que eu já até mostrei uma vez, para você não desmaiar no meio da rua, porque às vezes de um pé pro outro você se desidrata e você nem sente. Principalmente assim, idosos e crianças, eles não têm aquele mecanismo no cérebro assim que liga a mensagem com a tua sede, sabe? Então você pensa que não tá com sede, mas já tá desidratado. Então acaba te dando outros sintomas aí que você confunde com outras coisas. Ah, dor de cabeça, fadiga, taquicardia, essas coisas, né? E se você passa muito mal assim e tá no meio da rua, né? Faz assim, anda com uma toalhinha úmida, sabe? Tem ou toalhinha, tem muito assim, pessoa que tá na menopausa, né, que sente calor que anda com toalhinha assim, mas você pode botar a toalhinha com água gelada e ficar botando no pescoço. Ou então andar com um lequezinho assim, para homem vai ficar meio estranho, né? Mas eu ando com um lequezinho aí e assim, já passamos por várias ondas de calor, vários fenômenos, né? Essa aí não é a primeira vez. Eu me lembro que lá para 2014, 2015 teve um sol muito absurdo que era assim de torrar o cérebro quando tu andava na rua, sabe? Eu chegava no trabalho com a cara da cor dessa toalha aqui, passando mal. Então, assim, eu andava de sombrinha na rua para ir até o ponto de ônibus. Então, eu acho que o sol não tá tão bizarro que nem daquela vez, mas o calor como um todo tá bem alto, estão falando que tá em médias históricas aí, que nunca antes. Então é isso, né, pessoal? Cada vez mais agora e se cuidem e se preparem aí. Tchau!